Eu quero ministrar algo que está fervilhando no meu coração já tem um tempo. Algo que eu lembro que quando Deus começou a falar isso comigo, eu nem sabia que eu ia ministrar, ou que eu ia ministrar aqui, ou que eu falaria isso. Na verdade, tinha noção que eu poderia ministrar isso. Mas eu senti Deus falando comigo algumas coisas que quando Deus começa a falar comigo, ou eu começo a anotar, ou se eu não tenho tempo para anotar, eu gravo um áudio e deixo lá no meu celular para depois ouvir. Isso foi mais ou menos um mês que essa palavra tem fervilhado no meu coração. E quando o NAC e o pastor Joanes fizeram o convite para eu vir ministrar no culto, eu fui ouvir o áudio e eu fui altamente ministrado mais uma vez. E porque é importante para mim, porque Deus tem falado comigo, eu acredito que Deus também pode falar com você, e é por isso que eu quero compartilhar isso. Que são verdades espirituais que a gente pode aprender com o cultivo. E é disso que eu quero me ater e que eu quero falar, porque tem sido motivo das minhas orações, tem sido motivo das minhas anotações, tem sido motivo das minhas pregações e das minhas conversas. Tem verdades de coisas práticas, como o cultivo, que eu acredito que nós podemos tomar para as nossas vidas e sermos ministrados por Deus dentro disso. E eu sei que parece ser estranho falar de cultivo, principalmente 2021, e talvez essa seja uma realidade muito distante da maioria de vocês. Talvez alguns saibam o que é. Na verdade, eu acredito que todo mundo, de alguma forma, saiba o que é o cultivo, mas talvez nunca teve experiência, nunca precisou, de fato, cultivar algo. E eu acredito que ainda que não seja muito, muito presente para mim e para você, eu ainda assim acredito que é importante nós entendermos, porque o cultivo pode estar completamente ligado à agricultura, o fato de alguém se dispor a arar uma terra, semear, cuidar daquela semente, regando, olhando, assistindo aquela semente, para que no tempo certo aquela semente se torne algo que floresça e então dê frutos. Mas tem outro significado da palavra cultivo que particularmente é o que eu mais gosto, que é você ocupar-se com algo a fim de desenvolver aquilo, ou você se ocupar com algo a fim de você se desenvolver naquilo. Então o cultivo tem a ver com isso, você está ocupado com algo, e ambos vai dar algum fruto, ou você desenvolve aquilo que você tem em mãos, ou você se desenvolve por meio daquilo que você tem em mãos. Quantos estão entendendo? E eu acredito muito que essa palavra cultivo, ela precisa ser compreendida nos nossos tempos e para nós tirarmos verdades espirituais a partir delas. Porque o cultivo, ele me fala a respeito de processos, que também é algo que a gente não está muito, a gente ouve muito falar, mas nem sempre a gente está muito disposto a viver processos demorados, processos que nos transformam, processos que nos melhoram, mas é necessário que haja processos. Amém? Então eu quero poder ministrar essa noite, falar sobre isso. Eu quero usar um versículo-chave, que está lá em Atos capítulo 2. A minha versão diz o seguinte, acredito que eles podem colocar aí no telão, mas para a gente não perder muito tempo, eu quero ler. Atos capítulo 2, eu queria que você voltasse o seu olhar para o versículo 1 e para o versículo 2, que a minha versão fala o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eu sei que, a princípio, essa palavra de Atos 2 não tem muito a ver com o que eu quero falar a respeito de cultivo, mas fica aqui comigo, me dê sua atenção de presente, que eu sei que em algum momento essa palavra vai fazer sentido, não apenas no contexto, mas vai fazer sentido para a sua vida também. E eu sei que existem muitas discussões teológicas em torno desses versículos do batismo no Espírito Santo. Tem uma visão mais pentecostal, tem uma visão mais tradicional, mas um fato a gente não pode negar. Era uma promessa e ela se cumpriu em Atos 2. Mas não quero me ater às questões teológicas, eu quero, na verdade, tomar uma palavra. E dessa palavra eu quero começar a desenvolver minha ministração, porque até agora foi só uma introdução. Lucas, ao escrever Atos, e quando ele começa a descrever o que aconteceu no dia de Pentecostes, ele fala que de repente.
Diga-se comigo, de repente. E é interessante como eu já ouvi muitas pessoas falando a respeito desse de repente. Já li, já entendi de forma errada, já tive uma expectativa errada a respeito desse de repente, porque a gente acha, nessa nossa cultura e na forma que nós estamos envolvidos, inseridos na cultura, nós achamos que o de repente tem a ver com do nada. Então estavam todos reunidos e do nada o Espírito Santo desceu. Estavam todos no mesmo lugar, em Jerusalém, e do nada eles foram cheios do Espírito Santo, e do nada eles começaram a falar em outras línguas. E eu quero que você fique comigo aqui. Nada acontece do nada, sempre houve processos, e Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus que respeita processos, e para que as coisas aconteçam, é necessário que também haja o cultivo dentro desses processos. Não foi do nada, talvez do nada no que diz respeito que eles não esperavam. Mas não que não houve processos. Não que não houve cultivo. Houve cultivo nessa palavra. Tanto é que quando as pessoas começam a julgar eles e falar, eles estão bêbados. Pedro se levanta e fala bem assim, olha, nas minhas palavras, tá? Olha, nós não estamos inventando nada novo. O que estamos vivendo foi profetizado em Joel 2, séculos e séculos antes. Tinha alguém se levantando e profetizando que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Sobre os servos, sobre as filhas, todos aqueles que creriam em Jesus, eles receberiam desse poder. Não foi do nada, levantou um homem séculos e séculos antes, profetizando, levantou Joel séculos antes, semeando no mundo espiritual, uma realidade que a princípio estava distante da realidade das pessoas. Mas porque estava distante, não deixou de ser verdade, não deixou de ser ali um início de um cultivo, de processos que até chegasse a Atos 2. E aí Deus, Ele respeita os processos, Ele respeita o cultivo dessas palavras proféticas e dessas promessas. E o que acontece? Homens e mais homens foram se levantando após Joel e começaram a declarar, vai chegar um dia que toda a terra será cheia da glória do Senhor. E aí João Batista, Mateus capítulo 3, se levanta e sabe o que ele diz? Eu batizo com água, mas existe um que está vindo e ele já está no nosso meio. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. João Batista se levanta, tomando posse da palavra de Joel e começa mais uma vez a semear. O que João Batista está fazendo? Eu não estou criando nada novo, eu estou semeando um processo que é antigo. Eu estou semeando e ajudando num cultivo que não foi eu não estou plantando nada, eu estou ajudando numa semente que já está plantada. Quantos conseguem entender? E esse processo continua. Jesus teve que morrer, era necessário que ele morresse. E no terceiro dia, ele ressuscitou, e após ele ter ressuscitado, ele junto aos discípulos, o que ele faz? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está fazendo aqui referência a palavras que estavam sendo semeadas séculos antes dele vir em carne. E era necessário que tudo isso acontecesse para que em Atos 2, Pedro, juntamente com todos os outros discípulos, recebessem o poder. Fossem revestidos de poder. Então não foi do nada. Não foi simplesmente porque eles estavam inventando um novo movimento. Houve uma tradição, houve palavras sendo liberadas e cada profeta em sua época se alinhava com palavras que já tinham sido liberadas e começavam mais uma vez a participar do processo que Deus já tinha iniciado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar no culto, eu fui ministrar lá em Marabá, no culto de quarta. Dos meus, acho que eu tinha 18 anos. E antes de eu saber que eu ia ministrar numa quarta-feira, eu tive um sonho do domingo para a segunda, que alguém chegava para mim e me entregava um livro, e eu olhava para aquele livro, e o título do livro era Batismo no Espírito Santo. E eu ficava curioso. Por quê? Porque no sonho, a capa do livro era uma cruz. E eu pensava comigo mesmo, no sonho,
Como assim uma cruz? Todos os livros que eu li a respeito do Espírito Santo é um fogo, ou é uma água, ou é uma pomba, ou quando fala de batismo no Espírito Santo, geralmente a capa vem com fogo, vem com algo do tipo, mas uma cruz. E eu lembro que eu acordei sem respostas. E eu comecei a ler Atos 2, comecei a relacionar toda a história, e é nítido ver que o batismo, ele não acontece sozinho, ele acontece porque houve coisas antes que preparou para um ambiente correto para que o Espírito viesse. E qual é o ambiente anterior? A cruz. Foi necessário que Jesus morresse. Foi necessário que Jesus se fizesse como uva, que as pessoas pisam e pisam e pisam, até que daquela forma de pisar e amassar a uva, saia o quê? O vinho. Foi necessário que Jesus fosse amassado, foi necessário que ele sofresse, foi necessário que ele passasse por tudo aquilo que ele passou, para chegar num tempo onde o Espírito seria derramado em cumprimento a uma promessa já liberada. Quantos ainda estão comigo? Porque todas as promessas, elas estão em Cristo e elas acontecerão. Aquilo que Deus fala ao seu respeito, as promessas bíblicas, as promessas que Deus foi liberando até mesmo sobre a sua vida, elas não estão nas circunstâncias, não importa como você está ou a sua condição, seja ela emocional, psicológica, ou pelos sofrimentos, ou pelas dificuldades que ultimamente estamos enfrentando, não importa, as promessas estão em Cristo, e as promessas que estão em Cristo, que é eterno, e não depende de circunstâncias, elas se cumprirão. Quando todos pensaram que a morte de Jesus foi o fim, a ressurreição mostra que foi apenas o começo. Mas não o começo simplesmente de algo novo, mas a continuidade de algo que já estava acontecendo no mundo espiritual, refletindo no mundo físico. E em Jesus, essa promessa se cumpre. Deus é esse Deus que respeita processos. Deus é esse Deus que nos põe em alguns processos para que cultivamos. Então a gente vai lá, a gente semeia e espera o tempo certo, espera o momento certo para que algo floresça. Não sejamos de forma alguma desesperados. Tenhamos os nossos olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé, porque ao seu tempo Ele vai liberar aquilo que Ele já prometeu. Quantos creem? Existem processos que nós passaremos. Eu lembro de Deus falando comigo a respeito de Noé. Se nós formos para a história de Noé, Deus fala com Noé, vou destruir tudo, vou mandar chuva, constrói uma arca. Noé se dispõe, entra nesse processo junto com Deus e começa a construir uma arca. No dia que ele termina, Deus fala, entra na arca, leva os animais porque eu vou mandar chuva. Então Deus fala com Noé antes dele entrar na arca, e aí Noé, em obediência à voz do Senhor, entra na arca. E o que acontece? Deus fica calado. Se você for ler Gênesis, você vai ver que o período de tempo que Noé ficou dentro da arca, Deus não falou nada com ele. Mas assim que as águas baixam e Noé abre a porta e sai, Deus fala com ele, eu estou fazendo uma aliança contigo. Sabe, esse arco-íris é o sinal da aliança que eu faço com você. E o que isso me diz? Que existem momentos e existem processos que você não vai ouvir a Deus. Existem momentos e processos que você vai entrar, que você não vai ouvir Deus falando com você. Mas sabe que nesses momentos, qual é a nossa atitude? Confiar no caráter daquele que me colocou dentro da arca. Porque se em obediência à voz dele eu entrei, em obediência eu vou sair. Mas não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é da minha forma. É ao tempo dele, a forma dele. O tempo que ele vê que eu preciso ficar dentro da arca. Imagina comigo quão desconfortável era para Noé ficar dentro da arca com vários animais, sem saber quando que as águas baixariam. O que resta de Noé? Eu preciso confiar no caráter de Deus. Ele não está falando nada.
Eu estou aqui junto com todos esses animais, só tem água para todos os lados. Não sei quando esse processo vai acabar, mas eu confio no caráter de Deus. Quando você não escuta a voz do Senhor, vai restar a você confiar no caráter dEle, porque Ele faz aquilo que Ele diz que faz. Ele é aquilo que Ele diz que é. Ele não está limitado às circunstâncias, Ele está além de todas as circunstâncias que nós um dia passaremos ou estamos passando hoje. Ele está além de todas essas coisas e nele eu confio e nele eu permaneço com os meus olhos fixos, independente do que eu esteja atravessando, eu vou confiar que isso faz parte de um processo do Senhor, para que eu me apegue no caráter dele. Porque quando você se apega no caráter de Deus, é como se mais da realidade de Deus começasse a ser construída dentro de você. Porque você não está vendo nada acontecendo, mas você tem o quê? A confiança de que o Senhor é aquilo que Ele diz que Ele é. E deixa eu te falar uma coisa, se você não percebeu. É muito difícil confiar no caráter de Deus. Porque nós estamos acostumados a coisas apalpáveis, que a gente consegue enxergar, que a gente consegue mensurar. E o Senhor, Ele é tão maior do que qualquer caixinha que a gente coloque Ele dentro, que enquanto mais nós desassociarmos a Deus das nossas caixinhas, mais cresceremos, mais nos desenvolveremos, mais teremos uma fé robusta e firme, e mais inabaláveis nos tornaremos. Mas é necessário o quê? Processos, cultivo. É necessário você se dispor, ir para o sol, abrir a terra, cuidar da terra. Depois que a terra estiver pronta, você vai lá, coloca a semente. É necessário processos, é necessário esse cultivo, é necessário tempo de espera. É necessário esforço. Mas tudo que hoje nós queremos evitar são essas coisas que são complexas. A gente quer algo pronto. E no reino de Deus, se não houver esforço, não há domínio. Não tem como eu espalhar dessa verdade se eu não me esforço por ela. Existe um termo muito usado para a nossa geração, e eu tenho meio que lido algumas coisas a esse respeito. E eu acho que é importante nós entendermos, porque fala muito a respeito do reflexo de como está a nossa geração, que é o termo geração líquida. Não sei se você já ouviu, mas é um termo que tem sido explorado por um filósofo que inclusive já morreu, o filósofo Bauman. E ele tem explorado esse termo de geração líquida. E sabe o que ele tem dito? Na nossa geração, que é essa geração líquida, a gente tem que destruir tudo aquilo que é sólido. A gente tem que destruir tudo aquilo que precisa de processos. A gente precisa destruir tudo aquilo que é rígido. Por quê? Porque nós precisamos de fluidez. Quanto mais fluido, mais nós vamos atingir o nosso potencial. Então, relacionamentos, eles precisam ser fluidos. Você não precisa ter um compromisso de fato, porque precisa ser fluido. Você não pode se prender a nada e a ninguém, porque você precisa, como um líquido, ser fluido. E automaticamente, o que eles vêm explorando nós precisamos destruir tudo aquilo que tem a ver com a tradição, com os processos. E isso, na verdade, não é apenas um mal em si, mas se torna um mal quando a nossa mentalidade ela começa a se encaixar dentro disso que eles estão determinando, ou dentro desse termo que eles estão explorando de geração líquida. Isso é fato, é simplesmente uma expressão do que está acontecendo nos nossos dias. Existem muitos cristãos que são apenas líquidos, não têm consistência alguma, porque não está disposto a passar pelos processos que amadurecem. Não está disposto a viver as crises, que muitas vezes não te matam, na verdade elas podem até te impulsionar. Mas a gente rejeita, ou está começando aos poucos a rejeitar tudo aquilo que é rígido, tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é tradição. E é por isso que nós precisamos entender isso, nós precisamos dar uma resposta para a nossa geração, dizendo, nós precisamos ser sim sólidos, mas também nós precisamos ser sim líquidos, mas também devemos ser sólidos. Porque eu vou ser
sólido no que diz respeito aos princípios da palavra. Eu vou ser sólido no que diz respeito ao que Deus tem falado comigo. Eu vou ser sólido com aquilo que a Bíblia diz, mas eu vou ser líquido no amor, na forma de amar. Por quê? Porque eu vou ser rápido para amar, eu vou ser rápido para perdoar, eu vou ser rápido para orar por uma pessoa, para ajudar ela nas suas necessidades. Eu vou ser rígido conforme a Bíblia diz que eu preciso ser sólido conforme a Bíblia diz que eu preciso ser, mas também preciso ser líquido no amor e na graça para exercer com outras pessoas. Quantos conseguem entender? Eu oro para que Deus fale ao seu coração, porque são verdades que precisam ser enraizadas no nosso coração. Precisa ser verdades ser enraizadas na nossa mente, porque nessa geração líquida, ela não aguenta processos. Nessa geração líquida, ela não aguenta o cultivo, a repetição, porque o cultivo nada mais é do que a arte de repetir. Você começa a plantar, daqui a pouco nasce, daqui a pouco você tem que fazer de novo. Então é a arte da repetição. E a gente não quer repetição, a gente está se viciando naquilo que é rápido. Não, eu quero aquilo que é instantâneo, eu quero aquilo que é rápido, eu quero aquilo que não é de forma alguma burocrático, de forma alguma cheio de processo. Não, precisa ser rápido, precisa ser, como eu posso falar? Fluido, precisa ser fluido. E quanto mais fluido, mais eu gosto. Então a gente está aos poucos se viciando nisso. Tanto é que as redes sociais são voltadas para isso. São vídeos rápidos, são coisas rápidas. E aí quanto mais você está envolvido naquilo, mas aquilo vai modelando o nosso coração quando nós permitimos que aquilo nos modele. E aí nós começamos a colocar a nossa identidade nessas coisas. Então um sapato de marca não é mais um sapato de marca, ele é a identidade de alguma pessoa, porque a identidade diz respeito a quem eu sou. E o meu sapato de marca fala muito mais sobre quem eu sou do que aquilo que eu digo. Um relógio diz muito mais sobre quem eu sou do que qualquer palavra que sai da minha boca. Porque o que ele vai dizer de mim? Olha como meu relógio é caro, olha como eu sei escolher, olha como eu me visto bem, olha como eu tenho um bom gosto. E essas coisas começam a ditar quem somos. As redes sociais deixaram de ser entretenimento para se tornar identidade. Porque a minha rede social, o meu Instagram, o meu Facebook, acho que nem tem mais alguém que usa Facebook, mas as redes sociais, de forma geral, elas dizem quem eu sou. Porque nós estamos viciados, nós permitimos que aquilo faça parte da nossa identidade. E esse é o tempo que eu acredito que Deus está querendo mexer conosco de dentro para fora. Não que Ele não queria antes, mas que hoje, nesse tempo, que eu acredito que é um tempo oportuno do Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos e entender que a nossa identidade e aquilo que somos e um dia nos transformaremos, está contido na palavra do Senhor e apenas nela, como rocha firme, sólida, que não existe tempo algum que vai conseguir quebrar, porque é eterna. Amém? Porque é eterna. E aí nós precisamos desviciar a nossa mentalidade do rápido, daquilo, que minha identidade é isso e é daquilo, conforme as coisas que eu lido dia a dia. E nós precisamos começar a repetir. Sabe qual é o processo de aprendizado? A repetição. Se você não repete, você não está disposto a aprender. Se você não repete, você não está disposto a, de fato, se envolver com aquilo que você está aprendendo. Porque você só fez uma vez e acha que aprendeu, então deixa de lado. Não, quanto mais você repete, quanto mais você faz, quanto mais você tem contato com aquilo, mais você cresce no entendimento daquilo que você tem contato. Quantos estão entendendo? E eu acredito muito que nós precisamos aprender a repetir as coisas. Sabe, eu lembro que eu peguei um versículo e todos os dias eu orava a mesma coisa nesse versículo. Todos os dias eu ia para o meu quarto, eu me trancava e eu lia o versículo e eu orava sobre aquele versículo como arte de repetição, para que aquilo construísse uma realidade que naquele momento não era. E aí todos os dias eu comecei a repetir isso, para que isso se tornasse mais consistente, para que isso se tornasse mais sólido, para que eu internalizasse ainda mais as verdades que a palavra de Deus diz e que elas são inegociáveis. E eu lembro que um versículo específico que eu sempre pegava era Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte:
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E eu pegava esse versículo ali, Paulo dizendo aos Efésios, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E eu começava a orar por isso, sabe por quê? Porque nós estamos sempre muito ligados ao fazer. E Paulo está dizendo, você quer imitar a Deus, você não imita porque você tem boas obras, você imita porque você é alguém amado, você imita porque você é um filho amado, e você não foi amado porque você fez por merecer, mas porque em Cristo você é amado. Tanto é que o versículo 2 ele fala, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. E eu sei que naquela época Deus estava falando comigo nesse versículo. Eu li a Bíblia normal, mas na hora de orar, eu entendia que Deus estava falando comigo esse versículo, e eu repetia ele. Eu preciso imitar a Deus, sendo filho amado. O que eu faço vai sair de um lugar onde eu sou amado, e não de um lugar porque eu tenho um dom para fazer aquilo. Ou não apenas isso. Não vai sair de um lugar onde eu sou bom no que eu faço. Eu sou bom pregando, então eu vou pregar porque eu sou bom, eu tenho um talento, eu tenho um dom para isso. Então, para cantar, para servir na igreja, para ajudar em qualquer área, eu vou fazer porque eu entendo que eu sou bom naquilo. E tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Mas existem verdades mais profundas que elas precisam ser experimentadas. E precisa ser de um lugar onde eu me sinto completamente amado no Senhor. E é por isso que eu fui, é por isso que eu sirvo. E quando eu estiver cansado, eu vou ter mais força para servir, porque não tem a ver com o meu talento, ou o quão que eu consigo fazer, mas simplesmente por ser amado no Senhor. Porque eu sei que a gente sempre se esforça para querer amar a Deus com as nossas obras. E a verdade é, sejam amados, e desse lugar de amor, fluam com as suas obras. Dê o melhor que você puder, mas que seja de um lugar onde você se sinta amado por Deus. E todos os dias eu repetia essa verdade sobre mim, até que isso fosse se internalizando. Talvez você está pensando, mas Jesus não condenou as vãs repetições? Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus está ensinando os discípulos a orar, e ele usa os pagãos como referência, e fala assim, não sejam como pagãos ao orar, porque eles acham que tanto repetirem, eles serão ouvidos. O que Jesus está falando? Eles oram em vão, eles repetem em vão, por quê? Porque ainda que eles tenham a escultura dos deuses deles, o Deus deles tem ouvido, mas não ouvem. Eles podem repetir dia e após dia, mas o Deus deles nunca vai ouvir, porque é uma vã repetição. Então o problema de Jesus não é com a repetição em si, mas com a vã. Tanto da intenção do meu coração de achar que Deus vai se dobrar por eu tanto falar, ou por achar que Ele só vai me ouvir se eu falar muito. Mas a repetição não tem poder de alterar Deus, porque Ele é imutável. Não tem intenção e nem o pressuposto de achar que Deus vai se dobrar de tanto eu falar. Mas a repetição, ela está completamente conectada ao quanto mais contato eu tenho com aquilo que eu estou repetindo, mais eu serei transformado. Verdades mais profundas a respeito disso, eu vou experimentar. Porque aquilo que Deus fala e aquilo que Ele vai liberando não é apenas para eu saber. Deus não está querendo te encher de informações, culto após culto. Ele não deixou a Bíblia para que você tivesse várias informações. Ele te deixou a palavra dEle para que você experimentasse. Salmos 34, 8. Vede e provai que o Senhor é bom. Vede e provai que o Senhor é bom. Você vai ver, você vai ler, mas é necessário que você prove. É necessário que você prove de quem Deus é. Eu lembro que eu comecei tanto a querer estudar e a estar envolvido com os estudos a respeito da palavra de Deus, da história do cristianismo. E tantas outras coisas, que eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Wagner, é muito bom tudo isso que você sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa experimentar. E eu quero te falar aqui uma coisa. Muito bom tudo que você sabe, mas é necessário que você experimente. Senão de nada valeu aquilo que você sabe. De nada valeu você ter muito conhecimento. De nada valeu você passar horas lendo alguma coisa, ou você
se dispor a ler 5 capítulos por dia, 10 capítulos por dia. Não sou contra ler vários capítulos. O que eu estou dizendo é, não adianta você ter muita informação se você não experimenta a realidade daquilo que você lê. Que sejamos, como o Joque falou, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos conseguem te ver. Eu te vejo, eu te experimento. O Senhor é bom, não porque simplesmente a tua palavra fala, e se fosse só isso seria o bastante. Mas o Senhor é bom porque eu experimentei do Senhor e eu sei que o Senhor é bom. Venham e provem da bondade do Senhor, não apenas saibam, porque nos momentos de crise, a sua intelectualidade, ela não vai te sustentar. Nos tempos de vendavais, o seu conhecimento não vai te sustentar. O que vai te sustentar é você ter provado da realidade de quem Deus é e a repetição disso. E quanto mais você prova, mais da realidade de Deus é construída dentro de você. É mais a repetição. Mas a gente não quer repetir porque nós não gostamos de processos. E eu meio que ouço Deus falando, voltemos aos processos porque eles são essenciais para o amadurecimento, desenvolvimento e crescimento de qualquer pessoa. Seja espiritual, seja físico, seja emocional. É necessário que experimentemos processos, repetições. O que é a Santa Ceia, se não uma santa repetição? Para que eu vou repetir e sempre comer da Santa Ceia todo mês? Porque eu preciso me lembrar daquilo que Jesus fez. E como que eu vou lembrar? Provando. Jesus, antes de morrer, Ele reúne os discípulos e fala assim, eu quero deixar algo com vocês. E sabe o que eu vou deixar? O meu corpo e o meu sangue. Bebam e comam, provem de quem eu sou, provem da minha realidade, provem daquilo que eu estou liberando sobre vocês. Vocês me conheceram, ouviram minha palavra, mas é necessário que vocês provem dessa realidade que transforma. Porque você nunca vai esquecer, ou não deveria esquecer, do sacrifício que eu fiz. Outra repetição é o próprio devocional. O que é o devocional, se não uma santa repetição? Todos os dias você se trancar no seu quarto e você orar e você ter um momento com Deus. É uma santa repetição. Ah, mas eu não entendi nada do que eu li, mas eu não recebi nenhuma revelação. É uma santa repetição. Assim como eu acredito muito que Deus trabalha na nossa memória afetiva. E os judeus, quando saíram do Egito, foi estabelecida a festa da Páscoa, porque eles tinham sido libertos. E sabe o que eles faziam? Eles comiam ervas amargas. Sabe por quê? Porque eles deveriam se lembrar do sofrimento que eles tinham como escravos lá no Egito. E ao se lembrar do sofrimento, eles teriam que fazer o quê? Louvar a Deus, porque eles não estavam mais no lugar da onde Deus tinha os tirado. Algumas coisas que você vai provar têm gosto amargo, mas se isso te ajuda a lembrar da onde Deus te tirou, daquilo que Deus está fazendo e da obra eterna que Ele iniciou. E Paulo fala, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até a sua vinda. Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. E ainda que às vezes seja difícil, ainda às vezes que seja amargo, mas que nos lembremos, ou todos os dias procuremos repetir coisas que para nós não vale muito a pena, mas que faz parte do processo que Deus nos pôs. Porque na repetição eu encontro realidades e revelações mais profundas naquilo que eu já sei, naquilo que eu já entendi. Eu não vou ler esse versículo para que a gente ganhe tempo, mas Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26, fala que Jesus estava num povoado e chegou algumas pessoas, juntamente com a multidão, chegaram outras pessoas e falaram assim, Jesus cura esse homem porque ele é cego. O que Jesus faz? Pega esse homem, tira ele do meio da multidão e do povoado, vai para fora do povoado. Leva ele para um lugar reservado. E eu queria que você estivesse atento até para entender o que eu não estou falando claramente. Jesus pega esse homem e retira ele da multidão e leva para um lugar reservado.
E sabe o que Jesus faz? Cospe nos olhos dele. Jesus ofende aquele homem. Se hoje cuspir na cara de alguém é ofensivo, imagina naquela época. E Jesus cospe na cara daquele homem e pergunta assim: você consegue enxergar? E ele fala assim: não, Deus, não, Jesus. Eu meio que vejo pessoas andando como árvores, mas eu não consigo enxergar completamente. E agora eu te pergunto, porque ele não enxergava completamente, significava que Jesus não tinha tocado nele? Não é porque ele não enxergava plenamente, não é porque sua visão ainda estava turva, que Jesus não tinha tocado nele. Não é porque ele não tinha sua visão completamente clara, limpa, que Jesus não tinha tocado. Jesus tinha tocado e não apenas tocado, Jesus tinha ofendido aquele homem. Mas qual é o segredo aqui? Era aquele homem permanecer no lugar para que ele continuasse sendo tocado até que a sua visão fosse completamente restaurada. Talvez os seus olhos não foram completamente abertos, mas não quer dizer que você não foi tocado. Talvez seu coração ainda meio que está se esfriando pouco a pouco, mas não quer dizer que você não foi tocado. A sua visão ainda pode estar turva com relação ao Senhor e à sua obra, mas isso não quer dizer que você não foi tocado. Você foi tocado. E o que você precisa é permanecer nesse lugar, sendo ministrado pelo Deus que tem vida. E que de glória em glória você vai sendo transformado até ser dia perfeito. Até o dia que Ele virá, e breve Ele virá, e em glória Ele virá, e todos nós o veremos, e o veremos claramente. Hoje nós falamos parcialmente de quem Ele é, hoje nós o enxergamos parcialmente, mas vai chegar um dia, mas a glória dEle, um dia virá, e eu sei que breve Ele virá, e todos os olhos claramente vai enxergar o Deus que veio em carne e agora está voltando em glória. Um dia Ele virá, e a todos os olhos Ele abrirá. Sabe qual é o meu conselho para você nessa noite? Permaneça no lugar, continuando sendo tocado. Mas eu não enxergo direito, mas eu estou sendo meio que desmotivado, tem muita coisa acontecendo. Permaneça nesse lugar. Mas sabe o que hoje nós fazemos? Nós recebemos um toque de Deus e saímos correndo. Não processamos, não permanecemos, não queremos nos aprofundar naquela realidade. Eu tenho uma revelação hoje, amanhã eu quero outra. Não, a palavra do culto passado foi boa, não, desse culto não foi tão boa, vou ver se da próxima vai ser melhor. Ah não, eu estou totalmente cansado, eu estou sobrecarregado, eu vou para o culto, quem sabe do nada algo aconteça, mas do nada, nada vai acontecer, se você não permanecer no lugar onde você é tocado todos os dias, onde você é transformado todos os dias, aonde uma realidade que não simplesmente é física, mas é interna, começa a mexer com você e a mostrar que Ele sim é real, e não importa aquilo que você está passando, Ele permanece real. Mas não, todos os dias a gente quer uma revelação. Todos os dias a gente quer um profeta orando por nós e liberando algo. Todos os dias ao ler a Bíblia eu quero aprender algo novo. Porque a gente acha que Deus é Deus de novidade e todos os dias vai fazer algo novo. Deus é Deus de processos. E eu sei que aquilo que Ele está falando com você hoje, Ele quer que você continue cultivando isso. Até que de fato você aprenda. Até que de fato você experimente. Até que de fato isso se torne uma realidade na sua vida. Enquanto não, permaneça nas mesmas coisas. Mas a gente quer inovação, a gente quer um culto diferente, a gente quer um mover diferente, a gente quer chorar de forma diferente. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa e ela falou assim para mim: Wagner, eu estou desmotivada porque eu vou orar e todos os dias a mesma coisa. Mas é isso. Precisa ser as mesmas coisas, porque são verdades que você não entende elas plenamente. E é por isso que a gente precisa parar de querer sempre inovar aquilo que Ele não está querendo inovar. Aí sabe o que a gente pensa? Meus olhos não foram completamente abertos.
Jesus não é tão poderoso como Ele diz que é. Meus olhos não foram completamente abertos, então Jesus não dá conta das minhas demandas. Não dá conta das minhas necessidades. Os meus olhos não foram abertos e eu saio correndo para longe de Jesus achando que é suficiente e temos a frustração. Os nossos olhos não foram abertos, então Deus não dá conta da nossa demanda alguma. E como eu falei no culto mais cedo, eu torno a repetir. Ele é o único que dá conta das nossas demandas. Não existe pastor nessa terra que vai dar conta das suas demandas. Não existe profissional algum, de área alguma, que vai dar conta de todas as suas demandas. Mas eu te falar, alguém que dá e que pode dar conta de todas as suas demandas. E é Jesus. Mas Ele não vai dar conta das suas demandas se você é tocado uma vez e sai correndo querendo algo novo. Permaneça no mesmo lugar. Que como eu volto a falar, às vezes a gente está naquela canção, eu quero viver algo novo, e todos os dias a gente quer cantar ela, quero viver algo novo. Só que o novo cansa, porque você busca, e você vê que nunca o novo é suficiente para te preencher. Nunca o novo é suficiente para te fazer permanecer. E aquilo que a gente abraça como novo, a gente está dizendo que aquilo que eu tinha antes era velho, e a gente faz o quê? Descarta. Porque está velho, passou da validade, não serve mais. Porque agora eu preciso de algo novo, eu preciso de um toque novo. Nós não precisamos de um toque novo, nós precisamos de um toque antigo. Um toque que há 2000 anos tem ministrado na vida de pessoas e transformado pessoas. Um toque que há 2000 anos tem tocado no coração de pessoas de pedra e transformado em carne. Um toque que tem curado, transformado vida de famílias, de pessoas, de nações. Nós não precisamos de um toque novo, nós precisamos voltar ao básico e ser tocado mais uma vez com um toque antigo. Porque Jesus, Ele não está no meu tempo, Ele está além do meu tempo e Ele é. E eu não preciso ficar procurando qual é a próxima coisa que vai me animar. Eu preciso voltar no meu quarto e falar: Jesus, eu quero aquele mesmo toque. O Senhor já tem me tocado, o Senhor já tem ministrado na minha vida. E eu quero isso mais uma vez. Nós não precisamos ficar nessa ânsia de querer um toque novo, uma forma, uma língua nova, uma unção nova. O toque de Jesus é antigo, mas ainda assim é transformador. O toque de Jesus é antigo, mas não venceu, não passou da validade, continua mudando, continua transformando, continua rompendo cadeias dentro de nós, continua cada vez mais nos transformando a realidade de quem Ele é. É bonito você orar por coisas novas, mas e que tal você resgatar as coisas antigas? Sabe o que uma mulher do capítulo 15 de Lucas faz? Capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Ela tem 10 dracmas, 10. Ela tem 10 dracmas, ela perde uma. Sabe o que ela vai fazer? Varrer a casa. A Bíblia diz que ela acende a luz, varre a casa. Então provavelmente estava alguma coisa bagunçada. Ela varre a casa, ela põe as coisas no lugar e aí finalmente ela acha a dracma. Sabe o que eu acho curioso dessa história? Ela não pensou assim: eu tenho 10, perdi uma, vou trabalhar mais para recompensar aquela que eu perdi. Não, eu tenho 10, perdi uma, vou atrás de outra dracma nova para recompensar aquela que eu perdi. Não, sabe o que ela faz? Isso fala a respeito do caráter de Deus. Ela deixa as 9 lá e vai procurar aquela que tinha se perdido. Porque ela não estava ansiando por coisas novas, ela queria aquela que ela tinha. E é isso que nós precisamos fazer. A gente tem verdades de Deus que são fragmentadas na caminhada. O que a gente faz? Continua seguindo, porque a gente quer ser fluido. Tem verdades que ontem para você era completamente verdade, era um momento, e que hoje você já duvida daquilo. E que hoje já não é mais tão verdade. E que hoje para você aquilo que antes era um ponto de exclamação se tornou um ponto de interrogação.
E aí o que você faz? Em vez de você parar, avaliar, procurar e resgatar o que havia perdido, não, vamos para a próxima. Vamos porque lá na igreja eu vou receber algo novo. Vamos porque lá no culto, vamos lá porque na cela. Não há nada de errado nisso, mas é errada a mentalidade de achar que nós não devemos voltar atrás e resgatar verdades que nós perdemos. O que é avivamento? Avivamento não é algo novo acontecendo, são verdades antigas sendo resgatadas. Atos 2 é um avivamento. E o que estava acontecendo? Eles estavam resgatando uma promessa de Joel. Eles estavam resgatando uma promessa de séculos atrás. Eles não estavam começando um movimento novo, eles estavam resgatando algo que tinha acontecido e sido profetizado séculos e séculos antes. Avivamento não é a melhor outra coisa acontecendo, a nova coisa acontecendo, é você resgatando verdades e promessas que você deixou pela sua caminhada e falando, Deus, agora eu quero me aprofundar mais uma vez naquilo que eu perdi, mais uma vez eu quero me firmar naquilo que eu perdi, mais uma vez eu quero resgatar, eu não vou caminhar enquanto eu não achar minha dracma, eu não vou caminhar enquanto eu não achar aquilo que eu perdi, eu vou voltar. Eu vou arrumar tudo que for preciso, eu vou acender a luz e vou achar essa realidade, porque ela é importante para mim. Eu não vou seguir, eu não vou sair no outro dia, enquanto eu não achar, e eu vou permanecer nesse lugar até que eu ache. Santo Agostinho, no livro dele, Confissões, que é uma autobiografia, ele fala algo que me impactou, e que tem tudo a ver com isso, que eu estou conversando com vocês hoje à noite. Ele fala assim: nos alegramos mais em recuperar as coisas que amamos do que em sempre possuir. Eu vou ler de novo. Nos alegramos mais em recuperar as coisas que amamos do que sempre as possuir. Digamos que você comprou um celular, não é tão velho, é novo, você gosta, é o celular que você queria, você perde ele. Depois de dias, talvez você ache. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você vai ficar muito mais alegre por ter achado um celular que você queria e estava perdido, do que você sempre ter possuído ele. E nas verdades concernentes a Deus é a mesma coisa. Você vai muito se alegrar e ser avivado nas coisas antigas do que procurar por algo novo. Sabe o que mais está vendo na nossa época? É migração, pessoas migrando de uma igreja para outra. Porque é um novo momento, é a nova igreja, é algo novo. Vamos abraçar aquilo que é novo. E Deus está falando que, ainda que você ache que isso é novo, se você não resgatar as antigas, aquilo que é novo hoje para você, amanhã vai se tornar antigo. Aquilo que é novo hoje para você, amanhã vai se tornar velho. E, consequentemente, vai se tornar sem muito valor. Porque você tem na sua cabeça que o que é bom é aquilo que é novo. Você tem na sua cabeça que o que é bom é aquilo que tem a inovação do momento. E eu acredito muito nisso. Deus está nos convidando para esse tempo, aonde eu vou resgatar as coisas que são antigas. Aonde eu vou atrás e vou buscar coisas que eram verdades para mim, mas que elas não são mais. E o que eu vou fazer? Vou repetir elas, eu vou mastigar elas, eu vou ruminar elas, até que aquilo seja uma verdade ainda maior, ainda mais profunda, ainda mais poderosa sobre mim. E eu queria que nós orássemos essa noite. E eu queria que você permitisse com que Deus falasse ainda mais profundo, em coisas que talvez eu não conseguia atingir, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela pode ministrar verdades que talvez eu nunca tenha dito aqui.